Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta segunda-feira, 22 de novembro. Que bom estar contigo, levar as informações, notícias que são importantes para o seu negócio. Olha, nesta edição que você acompanha pelas antenas parabólicas no sistema digital e analógico em todo o Brasil, assim como a NET Claro TV, canais 190 e 690, pela Nel TV no Paraguai e no Brasil, pelo portal sba1.com e pelo Facebook do Canal do Boi, além das dezenas de páginas que levam o nosso programa. Você vai ter muita coisa importante. E eu vou começar o programa de hoje falando a respeito de soja. E olha, falo a respeito dos números que foram apresentados por Pátria Agronegócios, trazendo como é que estava o andamento da semeadura ou plantio da soja até a última sexta-feira. Os dados mostram números bastante adiantados, é uma das safras que está sendo cultivada mais rápida de todos os tempos. Trazemos o destaque agora nacional, como é que está a questão brasileira em relação à soja. Nós temos aqui a média dos últimos 5 anos, que para uma data de 19 de novembro estava em 72,8%. Ano passado, na mesma data, 19 de novembro, ficava em 78,9%. E agora, ano de 2021, chegando a 86,7%, são os negócios que eu destaco aqui em relação à semeadura da soja, de acordo com o Pátria Agronegócios, os números que foram fechados até a última sexta-feira. E aí nós também, com os números da Pátria, vamos trazer aqui os estados brasileiros, são os mais importantes produtores do país. O mapa está girando e ele deve parar no Mato Grosso, que é o maior produtor de soja do país. Aqui, chegando já praticamente conclusa a semeadura de soja no Mato Grosso, ou se considera concluso, com 99,81% de acordo com Pátria. Pode girar o mapa, a gente segue aqui com as informações a respeito da semeadura da soja. Centro-Oeste ainda, Mato Grosso do Sul, também podemos considerar que está concluso, 98,90% para a soja no Mato Grosso do Sul, de acordo com a Pátria Agronegócios. Seguimos no Centro-Oeste, é isso mesmo, Goiás, ali mostrando Goiás vindo com 92,60%, de acordo com os números que foram apresentados. E agora descemos para o sul do Brasil, mapa girando, parou no Paraná, 98,40%, também vem praticamente finalizado esse plantio da soja. Rio Grande do Sul tem uma data diferente, mas Rio Grande do Sul vai vivendo um momento complicado, talvez, um pouco diferenciado em relação às chuvas, que estão mais escassas, mas chegando a 52% aqui a semeadura do Rio Grande do Sul, também vindo bastante antecipada essa situação da semeadura da soja, quando comparado ao último ano, também e a média dos últimos 5 anos. Sobre este assunto, nós vamos conversar aí também sobre mercado, sobre comercialização de soja no Brasil, com o Cristiano Palavro, ele que é da Pátria Agronegócios, conversa conosco. Cristiano, prazer tê-lo aqui com a gente no Agricultura BR, no canal do Boi. Nós estávamos mostrando os números da Pátria em relação à semeadura, é a mais rápida já de todos os tempos, o plantio. Cristiano, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer é meu em falar aqui com vocês. Sim, temos um plantio em níveis recordes, falando em velocidade aqui no nosso país, né? As chuvas, principalmente no centro-norte brasileiro, seguem bastante interessantes e tivemos chuvas chegando cedo nesse ano e isso propiciou esse plantio que já chega a quase 90% aí em todo o território nacional, restando as regiões mais dos extremos, né? Ainda partes do Nordeste, um pouco mais atrasados, mas dentro de sua janela normal, e também o Rio Grande do Sul, que também tem um plantio um pouco mais lento, né, do que outras regiões, mas que também avança bem nesse momento. Cristiano, então vamos conversar sobre negócios, porque nós temos uma safra que está com bons resultados, está andando bem, o produtor rural está satisfeito com o que está vendo no campo e esse fator é muito positivo. Como é que está a comercialização dessa soja, Cristiano, neste momento, essa soja brasileira? Porque a impressão que nós temos hoje global é que a demanda está realmente sobre Brasil. Como é que você avalia esse momento? Bom, Fabiano, é fato que nós temos uma comercialização mais lenta nesse ano, isso se dá por 2 fatores principais. Um deles é o produtor realmente com o pé um pouco mais no freio nas vendas antecipadas nesse ano, ainda um reflexo da safra passada, onde vendas antecipadas acabaram não sendo o melhor resultado
financeiro ao produtor. É claro que hoje nós temos uma realidade bem diferente do mercado em 2020, e o outro fator é que a China vem demandando a soja de forma mais lenta, a passos mais lentos. A China tem comprado mais da mão para a boca, digamos assim, mais cobrindo a necessidade de curto prazo, e isso faz com que eles ainda estejam um pouco atrasados em relação às compras do ano passado. Mas um ponto importante é que o Brasil já é competitivo para essas próximas semanas, momento que normalmente os Estados Unidos era mais competitivo no mercado. Esse momento é uma janela muito concentrada nos Estados Unidos e a gente não está vendo isso. E um segundo fator, que é esse plantio muito acelerado aqui no Brasil, colocará nossa soja no mercado internacional já no começo de 2022, o que deve limitar um pouco mais a demanda lá nos Estados Unidos e acabar propiciando uma venda mais agressiva aqui no Brasil. Dentro deste cenário todo, Cristiano, nós temos o dólar. E o dólar no Brasil é um assunto à parte. Nós temos a moeda norte-americana permanecendo em patamares altos, que acaba contrariando o que alguns economistas diziam lá no meio do ano, começo do ano, que teria uma queda para o dólar. Até recentemente se falava por conta das medidas da política monetária nacional. Mesmo assim, o dólar permanece elevado. Dentro de um cenário em que o dólar permaneça forte, tem essas questões que você colocou junto com os Estados Unidos. O produtor provavelmente deve manter essa comercialização de soja mais lenta? Olha, é importante destacar que o dólar realmente é um fator altista ainda para os preços da soja no longo prazo, e essa é uma visão que a gente mantém já há bastante tempo. Nunca acreditamos, é claro que o dólar passou por correções, chegou próximo dos 5, mas a nossa visão sempre foi uma visão altista para a moeda, porque na nossa expectativa, só o aumento da taxa de juros aqui no Brasil, que é um fator pesado, né, contra a alta do dólar, ele será insuficiente para manter o real apreciado. E isso ocorre porque a gente está próximo de um ano eleitoral, a dívida pública ela é crescente e a gente tem um incentivo a gastos mais agressivos, gastos populistas até mais agressivos nesses próximos meses, já pensando também no período eleitoral. Portanto, o dólar ainda é um fator positivo ao produtor quando pensamos nas vendas dos grãos, e isso é claro que tem que entrar na análise também dessa antecipação da venda, até porque essa janela de vendas, né, Fabiano, da soja que será colhida ali a partir de janeiro do ano que vem, até dezembro, vai ter algumas áreas já colhidas, ela se alonga até o segundo semestre do próximo ano. E lembro a vocês que no segundo semestre do próximo ano teremos a intensificação do tocante político aqui no Brasil, com a proximidade das eleições, e isso pode movimentar bastante o câmbio. Então a cautela, sem dúvida, é aliada do produtor. Só tem que tomar cuidado que cautela demais também pode perder boas oportunidades no mercado. Tá certo, Cristiano. Cristiano, falando a respeito também dessa safra de soja, essa safra de soja brasileira principalmente, nós tivemos os últimos números que foram apresentados pela Conab, trazendo um estoque de passagem dessa safra um pouco mais elevado. Nas negociações, esse fator pode pesar ou determinar alguma coisa em relação a preços a negócios no Brasil, ou nós que não estamos muito acostumados a ver um estoque talvez um pouco maior aqui dentro do país? Sem dúvida é um fator que a gente tem que deixar no radar. O grande incremento para os estoques aqui no Brasil, ele vem via oferta e não por redução de demanda. É claro que a Conab trouxe uma visão até conservadora no consumo interno aqui no Brasil, muito próximo do consumo do último ano. As exportações devem crescer, essa é a expectativa também da Conab, mas ainda em níveis insuficientes diante do crescimento robusto que devemos ter na produção desse ano. É muito importante, sim, que a gente mantenha esses números de estoque no radar, mas lembrando que esses números vão mudar e vão mudar bastante ao longo dos próximos meses. A produção ainda, apesar do plantio rápido, nós ainda estamos na fase inicial aqui no Brasil, tem muita coisa no clima para acontecer pela frente para a gente confirmar essa previsão de produção. E no tocante demanda, eu acredito que a nossa demanda interna fica um pouco mais agressiva do que a atual projeção da Conab, enquanto nas exportações a gente tem números em linha com as atuais expectativas. Então esses estoques temos sim que manter no radar, mas sempre com a consciência de que esses números irão mudar a cada mês.
Tá certo, Cristiano. Cristiano, falando sobre cenário internacional, daqui a pouco eu já vou mostrar como é que vem soja em Chicago, como é que estão as posições sendo negociadas. Como é que você tem visto, avaliado esse momento com soja negociada na Bolsa norte-americana, a oferta mesmo dos Estados Unidos? Tem pouca sinalização de oferta sobre soja dos Estados Unidos. O que isso representa para as negociações internacionais? Lembrando que a Argentina ali tem alguma questão climática ali que tem pesado sobre a sua produção também. Bom, as atenções de Chicago agora, sem dúvida, saem um pouco do lado da oferta nos Estados Unidos, apesar de termos ainda relatórios do USDA que vão atualizar a safra americana, mudanças daqui para frente não devem ser relevantes, a atenção maior nos Estados Unidos fica por conta da demanda, e no tocante à oferta, agora os olhos se concentram realmente para a América do Sul, o Brasil aí em fase final de plantio, como a gente falou, tem uma expectativa de estoques crescentes, uma produção crescente, isso sem dúvida está precificando, ajudando a precificar a soja nesse momento. No longo prazo, as atenções para o Laninha continuam e realmente para dezembro e janeiro temos já previsões de chuvas abaixo da normalidade para o sul do Brasil, pegando áreas também do Paraguai e da Argentina. E no tocante à Argentina, temos que ficar atentos também com essa questão climática. Os próximos 10 dias lá na Argentina até são animadores. O plantio de soja, segundo a Bolsa de Buenos Aires, chegou a 28% na última semana, milho já em 29%, então eles ainda estão numa janela mais inicial, né? Lembrando que a janela de plantio da Argentina é muito parecida até com o que a gente vê no Rio Grande do Sul, né? Uma janela um pouco mais tardia no caso da soja, mas safra inicial por lá, a perspectiva é sim de um clima mais desafiador nesse ano em função do Laninha. Precisamos ver como será essa distribuição de chuvas. O bom para o mercado é que hoje as safras são precificadas como safras cheias. Qualquer dor de barriga climática que possa vir pela frente vai resultar em pressão positiva aos preços, sem dúvida. Tá certo. Cristiano, quero agradecer a sua participação mais uma vez aqui no canal do Boi, no Agricultura BR. Um grande abraço a você. Grande abraço, Fabiano. Até a próxima. Conversamos com o Cristiano Palavro, ele que é da Pátria Agronegócios, falando sobre mercado da soja, principalmente as questões que são ligadas à comercialização no Brasil. Finalizamos falando sobre cenário internacional, Estados Unidos, Argentina e, claro, soja em Chicago. E é soja em Chicago que eu destaco agora porque a movimentação é de alta no momento. Nós temos aqui a posição de janeiro a $12,54 o bushel, com alta de 0,32%. Março, $12,33 mais 4 por bushel, elevação de 0,47%. Maio, $12,23 mais 6, com alta de 0,29%. E julho, $12,24 o bushel, com alta de 0,16%. São os negócios que eu destaco agora com soja na Bolsa de Chicago. E olha, um fato, né, que a gente estava conversando, eu e o Cristiano agora ao vivo, a respeito do dólar no Brasil e o posicionamento da Pátria, que dizia desde o começo do ano que o dólar ia ficar forte o ano inteiro e o ano que vem também. Olha só como é que vem o dólar agora, apesar da queda, você vê que o dólar permanece em patamares muito elevados. R$ 5,58 mais 7, queda de 0,39% nesse momento para a moeda norte-americana. Como eu disse, apesar do recuo que nós vamos registrando neste momento, nós temos dólar em patamares elevados. E agora vou só repetir o que o Cristiano acabou de falar. Esse dólar elevado deve permanecer assim no Brasil. Isso dá um suporte interessante para o sojicultor brasileiro, entre outros negociadores, outros produtores, mas a sojicultura principalmente por conta do ano eleitoral, a questão de gastos maiores, como ele citou no programa de hoje. E agora eu quero conversar com Walter Pulga Júnior, ele que conversa ao vivo, direto de São Paulo, dos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, para falar a respeito de mercado financeiro, de dólar. Pulga, como é que está o mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, de fato, o principal risco hoje, que é analisado pelos operadores do mercado de câmbio, é a tramitação da chamada PEC dos precatórios no Senado. O debate sobre essa proposta continua no foco de quem está na mesa de operações do mercado de dólar e de outros agentes financeiros, né? Há uma sessão temática sobre o assunto prevista no Senado para as 15 horas, né? Que configura aí, mostra o esforço dos senadores para chegar a uma solução de consenso que viabilize, acredite,
você, telespectador, o pagamento do Auxílio Brasil, mais, lógico, esse programa sucessor do Bolsa Família, sem que haja adiamento do pagamento desses precatórios, que são dívidas determinadas pela Justiça, já consolidadas, que devem ser pagas este ano, e mais, sem que tudo isso altere o teto de gastos. É uma equação difícil de fechar, né? Por conta disso, nós temos aí o dólar operando, lógico, em movimento de alta. É lógico, veio em baixa agora 0,37%, 0,39%, mas o que ocorre com o dólar é que há uma consolidação em patamares mais altos de preço do que nós víamos, né, semanas atrás. Ou seja, ronda aí a faixa dos R$ 5,60. Aliás, hoje já chegou a ultrapassar de R$ 5,61. Agora, independente do que ocorre no mercado de câmbio e dos problemas no Brasil, o que nós temos é outra preocupação, viu, Fabiano? A preocupação é com a retomada há alguns minutos da alta do petróleo no mercado internacional, que começa de novo a provocar uma mudança no mercado. Vamos lembrar que, por conta de reuniões na semana passada, Estados Unidos, China e Japão sinalizando que poderiam usar reservas estratégicas de petróleo e, de certa maneira, inundar o mercado com petróleo no final do ano, o que ocorre agora é uma recuperação dos preços do petróleo. O petróleo operava agora há pouco abaixo de $79 o barril, eu falo de petróleo tipo Brent. Há dúvidas em relação à recuperação econômica global, mas neste momento o que ocorre é uma alta. Petróleo tipo Brent sobe agora 1,33% e se aproxima de novo da faixa que se considera aí um patamar razoável, né, para esse período que nós vivemos, de $80 o barril. O petróleo WTI a 76,89 também sobe 1,25%. Eu acompanho aqui agora pelos computadores que nós temos na Bolsa Brasileira de Mercadorias. Resumindo, o petróleo vinha em queda, uma expectativa aí de uma oferta maior de petróleo no mercado, isso baixou os preços, mas agora retoma de novo. Isso tudo vai fazendo com que haja alteração no mercado de câmbio, alteração no mercado de bolsa, e é importante ficar de olho na informação. Fabiano, petróleo em alta agora, dólar vai mantendo a faixa de 5,60 frente ao real, é para ficar realmente atento às últimas informações. É com você. Tá certo. Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. O Pulga vai voltar no programa, mas como a entrevista foi gravada, muito importante para a cafeicultura brasileira. Mas ainda estou falando de soja por aqui, porque todos esses cenários que a gente trouxe, com o Walter Pulga, com o Cristiano Palavra aqui, formam esse preço para a referência da soja nos portos brasileiros. Veja como é que vem os valores: R$ 171 a saca de 60 quilos nos portos de Santos e Paranaguá, soja com entrega em dezembro, de acordo com os nossos amigos da Grãos Corretora, que diariamente trazem as informações aqui no Agricultura BR. Quem divulgou pela manhã desta segunda-feira como é que vem a semeadura da soja no Brasil foi a consultoria AG Rural, que mostra que todo esse plantio chega agora a pouco mais de 86% em todos os estados produtores. Veja comigo na tela como é que está o comparativo com o ano passado, números da AG Rural, com dados que foram apurados até a última quinta-feira. E no dia 18 de novembro do ano passado estava em 81%, agora chega a 86% de acordo com a AG Rural. Os trabalhos estão praticamente encerrados no Mato Grosso do Sul, próximos ao fim no Paraná, São Paulo, Minas, Goiás e Rondônia. E a semeadura segue concentrada no Rio Grande do Sul, que até recebeu algumas chuvas, mas que ainda são esparsas e com volumes irregulares. No Mato Piba, o plantio tem avançado nos intervalos das precipitações, portanto, vem ainda com uma situação um pouco mais interessante agora os estados que compõem essa fronteira agrícola, de acordo com a AG Rural, que traz Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, vindo aí também num bom cenário de cultivo. Vamos falar agora a respeito de capacidade de armazenamento. Para se ter uma ideia, a capacidade de armazenamento de grãos no país subiu para 90 milhões de toneladas. Boa parte dela, praticamente a metade, está no estado de Mato Grosso. Quem fala sobre esse assunto é o repórter Valdir Pacheco.
A capacidade disponível de armazenamento tem aumentado a cada safra. Neste primeiro semestre foi de 180,6 milhões de toneladas, 2,5% superior ao semestre anterior. O número de estabelecimentos de armazenagem também subiu. Mato Grosso possui a maior capacidade armazenadora, 44,4 milhões de toneladas. Embora os estoques de produtos agrícolas totalizaram 59,2 milhões de toneladas, pois teve uma alta de 12% em relação a 2020. Na totalidade, em termos de capacidade útil de armazenamento, os silos predominam no país com 90,4 milhões de toneladas, alcançadas agora em 2021, o que representa 50% da capacidade útil total. E os armazéns graneleiros atingiram 67,7 milhões de toneladas, sendo responsável por 37,5% da armazenagem nacional. Já os armazéns convencionais, estruturais e infláveis somaram 22,5 milhões de toneladas, contribuindo com 12,5% da capacidade total de armazenagem. Porém, é comum ver fazendas de grãos armazenados a céu aberto após a colheita, por falta de espaço, que eleva bastante o risco de perdas. É estimado que 45% das perdas de grãos pós-colheita acontece por causa de problemas de armazenamento. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E a seguir no Agricultura BR eu falo sobre o mercado de milho e a Renata Ferreira traz a previsão do tempo nas principais áreas de produção do Brasil. Eu vou para o intervalo e volto já. E olha, a semana começa com tempo firme no centro-sul do Brasil. Você vai acompanhar agora a previsão do tempo nas principais áreas produtoras. E você sabe que este aqui é um assunto para Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Olá, Fabiano. Olá a todos que acompanham o programa de hoje. Eu por aqui destaco a mudança no tempo, principalmente no centro-sul brasileiro, que nesse início de semana começa mais firme. No sul brasileiro, Fabiano, o tempo segue seco e altas temperaturas em todos os estados da região. Os índices de água no solo seguem baixos, o que preocupa já os produtores de milho, que já calculam perdas na produção por conta aí da falta de chuva. A boa notícia é que a partir de amanhã, com a chegada de uma nova frente fria, o tempo muda em áreas aí do Rio Grande do Sul, também do Paraná, e há expectativa de pancadas de chuva, no entanto, que deve cair de forma muito irregular e sem grandes volumes, viu? Em Santa Maria, na faixa central do estado gaúcho, há previsão de poucos eventos aí de chuva até o fim do mês, com acumulados que não devem atingir nem 30 milímetros. No sudeste, olha só, até o fim da próxima semana, a chuva diminui na região, mas não para e deve acontecer de forma isolada e irregular. O que deve ajudar, claro, na reta final do plantio da soja no estado de São Paulo, que já conta com mais de 80% de toda a área plantada, segundo dados aí da Conab. Por outro lado, o início de dezembro, Fabiano, vai ser marcado pelo retorno da chuva. Novas instabilidades voltam a ficar ativas e há risco para temporais com grandes volumes acumulados. As condições de estiagem agrícola devem persistir no estado de Mato Grosso do Sul, com tendência de queda da umidade em todo o estado e também no Pantanal sul-mato-grossense. Ao longo dos próximos dias, Fabiano, novas instabilidades voltam a atuar nos 3 estados aí da região, mas de forma muito irregular. Em Mato Grosso e no estado de Goiás, onde o solo segue bastante encharcado, a tendência é de redução aí na chuva. No Nordeste, Fabiano, tempo firme sem previsão de chuva significativa, com exceção aí do Mato Piba. E até o início do mês de dezembro, essa condição deve seguir com bons volumes acumulados e solo bastante encharcado nessas áreas, especialmente no estado da Bahia, Tocantins e também Maranhão. No norte, até o fim do mês de novembro, Fabiano, áreas de instabilidades devem seguir ativas e ficar mais posicionadas pela metade norte aí, previsão de chuva significativa no estado do Tocantins. Em áreas produtoras de grãos mais ao norte do estado do Tocantins, a chuva do próximo mês deve beneficiar a soja plantada, que já supera aí os 80% de áreas instaladas. Fabiano, é com você. Obrigado, Renata. Boa tarde.
E olha, a gente segue por aqui agora falando a respeito de custos de produção mais elevados. E olha, custos de produção devem impactar a economia geral do estado do Rio Grande do Sul. Esses custos, eles partem de diversos parâmetros que vão lá desde a crise causada pela pandemia da Covid-19 até as questões climáticas, a falta de chuva, falando especificamente aí do estado do Rio Grande do Sul. E os economistas por lá estão muito preocupados de como que isso vai afetar o estado de uma maneira geral. É o que você vai conferir agora na reportagem de Viviane Lara. Os custos de produção para a implantação da lavoura subiram significativamente nos últimos meses. Alguns itens chegaram a ter mais de 100% de aumento. Mas o que parece ser um problema isolado lá no campo deve refletir para a sociedade como um todo. Esse aumento do custo de produção, que é um problema para o produtor gaúcho, ele não é só nosso, ele também é da sociedade como um todo. Porque se a economia gaúcha depende do desempenho do PIB agropecuário para crescer, e eu tenho um forte aumento do custo de produção, eu tenho um forte aumento do consumo intermediário. E isso prejudica a minha geração de riqueza, a minha geração de valor adicionado, a minha geração de valor agregado. Logo, eu tenho menos PIB. Então, nós estamos bem preocupados com essa questão do custo de produção e a perspectiva dos impactos desse aumento de custo, o desdobramento disso tudo. O agronegócio gaúcho representa 40% do PIB total e reflete diretamente na economia do estado. Quando a safra vai bem, todo ele vai bem. Quando a safra vai mal, todo ele vai mal. Por isso que 40% da nossa economia está dependente do que acontece com a safra. O que não é ruim, né? Porque é ótimo. Então, se não fosse o setor agropecuário, se o Rio Grande do Sul não tivesse o seu alicerce sobre a agropecuária, ele teria taxas de crescimento nos últimos 30 anos bem menores. O setor agropecuário cresce mais do que a média do crescimento dos demais setores, justamente pela nossa conexão com o mundo exterior, com as nossas exportações. O Brasil cresce pouco, mas o mundo cresce muito. Então, nós terminamos nos contaminando positivamente pelo crescimento global. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Falo de milho agora no Agricultura BR. E no momento que nós temos uma demanda interna pelo cereal no Brasil um pouco mais leve, um pouco mais fraca, mas com uma boa sinalização de exportações. Isso tem mexido com o mercado. E hoje nós temos milho subindo na Bolsa Brasileira. A B3 apresenta altas acima de 1% no mais curto prazo, inclusive. Janeiro vindo a R$ 87,18 a saca de 60 quilos. A alta é de 1,27%. Março, R$ 87,22 com elevação de 1,32%. Maio, R$ 84,79 a saca, elevação de 1,59%, enquanto que a posição de julho é negociada R$ 82,87 a saca, com alta de 0,27%, são os negócios com milho na B3. Mercado futuro do milho por aqui ainda, vamos ver como é que está Chicago neste momento. Nós temos Chicago em alta também, acima de 1%. Posição de dezembro, $5,76 mais 4 bushel, alta de 1,01%. Hoje teve reação, está tendo reação, como o Puga destacava na abertura do programa. Tivemos reação para o petróleo, isso mexe com todas as commodities que formam o biocombustível, como a soja por conta do óleo e também milho, claro,
que produz aí etanol nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas lá principalmente é a base da produção de etanol. Então dezembro vem com alta de 1,01% a $5,76 mais 4 bushel, março $5,83 mais 2, alta de 1,08%, a mesma alta encontrada na posição de maio, que é negociada a $5,87 mais 4 por bushel, e julho com $5,88 mais 2, quase 1% de alta, 0,99% de alta são os negócios com milho na Bolsa Norte-Americana de Chicago. E olha, a seguir o assunto aqui no Agricultura BR é café. Nós vamos trazer uma entrevista importante falando a respeito de levantamentos que tratam sobre a safra brasileira, de como que elas acabam influenciando o mercado e muitas vezes são levantamentos que não estão de acordo com o que está no campo. Também vou trazer mercado físico e futuro do café para a Arábica, para o Robusta, Conilon. Então, fique conosco. Aproveite para entrar em contato. Você entra em contato através do WhatsApp no 67 99173 3737. Eu vou para o intervalo e volto já. Olha, se tem algo que incomoda demais o produtor brasileiro, e incomoda porque afeta preço, acaba afetando toda a comercialização por um curto prazo, mas afeta, são aqueles levantamentos que muitas vezes apontam para produções que não têm a menor possibilidade de serem concretizadas. Isso ocorreu há pouco mais de uma semana. Isso trouxe um incômodo, evidentemente, no caso, para a produção brasileira de café, incomodou a gente aqui no canal do Boi também, e incomodou também o pesquisador Celso Vegro, ele que é do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. E ele estava comentando o seguinte, que esses levantamentos, muitas vezes são feitos, têm tido números que não ocorrem, né? não entram dentro do mesmo patamar, são números muito diferentes de uma instituição para outra, de um levantamento para outro, e isso tem ocorrido principalmente porque não se sabe qual que é a capacidade de produção de café aqui no Brasil. Sobre este assunto e por que esse tipo de levantamento, quando feito de maneira adequada, acaba trazendo impactos negativos para o setor e principalmente para a economia cafeeira, ele conversou com Walter Puga Júnior e a entrevista você acompanha agora. Celso Vegro, você acompanha as estimativas, os dados do mercado de café há muitos anos. O que está ocorrendo? Ninguém sabe qual será a safra de café do Brasil? Olha, ninguém sabe, mas ninguém reconhece que não sabe. Esse é um grande problema. Era muito mais bonito, muito mais sábio dizer que não sabe do que soltar números que não refletem em nada a realidade que nós temos observado, em razão de ser um momento extremamente excepcional na história da cafeicultura brasileira. Uma seca tão prolongada, seguida de geadas, e agora um aumento do custo de produção jamais observado. Então a gente, assim, computando todos esses fenômenos numa grande conjunção de fatores, o que a gente percebe é o seguinte: é muito arriscado falar em números nesse momento, né? Eu diria para você que em Conilon, até que a gente pode até imaginar números plausíveis, né? Em Arábica, isso é totalmente impossível nesse momento, e aqueles que o fazem deveriam ter mais cautela e mais sabedoria, porque esses números acabam impactando o mercado, às vezes, negativamente. Veja, recente informação que a safra do Brasil pode chegar em 63 milhões e 500 mil sacas, não afetou a escalada dos preços. Eles continuaram ascendentes. E 63,5 milhões de sacas é uma safra aparentemente normal para um ciclo de baixa. Tá certo? Então, nós esperávamos um ciclo de alta. Ele não vai vir um ciclo de baixa, mas 63.500 é um volume alto para um ciclo de baixa. E os preços não decaíram. Ou seja, o mercado não confia nesses números. Ele está acreditando em outro patamar de produção muito inferior a esse, especialmente em Arábica. No caso do Conilon, você lembrou muito bem, é um pouco mais fácil estabelecer aí um número e acertar próximo, vamos dizer assim, né? Já no caso do Arábica, varia muito, não? Você tem um levantamento de diferentes análises de consultorias. Você que trabalha junto ao governo de São Paulo, Instituto de Economia Agrícola, como você vê esses números? Então, como eu disse, né, Puga, é lícito você produzir estimativa.
gerar números, porque o mercado vive de cenários futuros, né, para produção e comercialização. Então é lícito você fazer, mas é preciso ter cautela. A gente tem que pedir para esses analistas serem um pouco mais cuidadosos nesses números, porque o ajuste que virá depois pode tornar piada, entende? Virar uma piada, porque lá na frente vai ter que ajustar, né, provavelmente a menor, e isso vai virar uma piada, vai ridicularizar o trabalho do técnico, que às vezes até teve boa intenção em produzir, às vezes até pressionado pelos acionistas a produzir um número, e gera um número que realmente a médio prazo não vai se sustentar e vai ser obrigado a fazer uma revisão, vai perder a credibilidade, né? Vai jogar contra a credibilidade do próprio técnico. Muito, Vegro. Você agora há pouco comentava que alguns números partem de 36 para o Arábica, a produção deste ano do Brasil, outros chegam a 42. O que você apurou? Não, exato, há uma variação de mais de 10 milhões de sacas entre a mais pessimista e a mais otimista. Eu acredito que entre esses dois extremos deve estar a verdade, tá certo? Entre esses dois extremos, mas o que é fundamental a gente saber, Puga, é o seguinte: nós temos grande parte da safra 2022-23 já comprometida no mercado futuro. Então, a oferta de café para o mercado interno, de arábica, né, basicamente de arábica, porque quando não faz pouco o mercado futuro, mas o arábica faz bastante. A oferta de café arábica para a safra 22-23 vai ser muito baixa no mercado interno. Inclusive, eu cheguei a produzir um artigo dizendo o seguinte: vai um canéfora, porque quando você tentar encontrar um 100% arábica, vai encontrar muita dificuldade, porque a oferta vai ser muito pequena, dado a baixa safra, que a gente estima que deve ser baixa, frente a anos anteriores, né, devido a todos os fatores relacionados, e o comprometimento já de parte dela para o mercado futuro. Veja, Puga, tendo em vista que grande parte das lavouras, né, afetadas pela estiagem, afetada pelo frio, né, produzir uma florada que não resultou em pegamento, muitos cafeicultores vão diminuir a tecnologia, porque uma safra de 20, uma colheita de 20 sacas de produtividade por hectare não paga o custo de produção, mesmo a 1.300, dado a elevação dos custos de produção. Então, a ação preferencial vai ser economizar em insumos, porque a safra vai ser pequena. E sendo pequena, vai no sentido de números menores e não números maiores. A tendência do número final da safra de arábica é para baixo, não para cima, como foi alavancada por algumas fontes aí do mercado. Bom, fica clara aí a posição do pesquisador do Instituto de Economia Agrícola de São Paulo, da Secretaria de Agricultura de São Paulo, Celso Vegro, um dos mais respeitados pesquisadores do mercado de café do país, né? Assessora outros estados, inclusive, assessora Espírito Santo, já assessorou o estado do Espírito Santo. Fica um recado aí: difícil definir uma safra para café arábica no Brasil. Portanto, esses números tendem a ser menores do que a princípio algumas consultorias avaliaram. Passamos o recado para o cafeicultor, Celso? Certamente. E assim, eu acredito, fiquem atentos, o mercado mostrando números em alta, cotações em alta, reflete isso que eu estou dizendo, que a safra deve vir bastante minguada. Eu agradeço mais uma vez a entrevista do Celso Vegro, pesquisador do Instituto de Economia Agrícola do Estado de São Paulo. Walter Puga Júnior para o SBA. A safra brasileira, vou pegar com essa última frase do Celso Vegro. Safra brasileira é minguada, sim, tem muito problema. Então, instituições internacionais, levantamentos internacionais, trazendo uma safra de café brasileira acelerada é pura bobagem. Eu vou trazer agora um fundamento de mercado. Última semana, nós tivemos uma semana muito boa, né, de altas relevantes para o café negociado em Nova York, café arábica, é claro. Hoje nós tínhamos ali alguma realização em Nova York. Você acompanha comigo agora como é que está a plataforma Ice Futures. Nós temos queda relevante aqui, próxima a 2% no mais curto prazo, mas nada que assuste muito o cafeicultor, que está acostumado a ver como que os operadores em Nova York operam, né, como eles trabalham. Veja só que a posição de dezembro vem a $2,28 mais 85 a libra-peso, queda de 1,90%. Março, $2,29 mais 15, queda de 1,82%. Maio, $2,29 mais 35 a libra-peso, queda de 1,73% e queda de 1,67% na posição de julho, a $2,29 mais 30
por libra-peso é a referência internacional depois de uma semana de fortes altas, hoje realização em Nova York. Café robusta negociado na plataforma Life na Bolsa de Londres, portanto em tonelada e dólares. Então você acompanha comigo, queda hoje para o robusta. Posição de janeiro a 2.228 dólares a tonelada, queda de 0,75%. Março, 2.185 dólares a tonelada, com um recuo de 0,54%. Maio, 2.164 dólares por tonelada, recua 0,41%, enquanto a posição de julho é negociada a 2.162 dólares, com queda de 0,27%. A seguir no Agricultura BR, você vai saber como que está sendo feito o monitoramento da ferrugem da soja lá no Rio Grande do Sul. Aproveite para entrar em contato conosco, você entra em contato através do nosso WhatsApp, no 679-9173-3737. Eu vou para o intervalo e volto já. Olha, um projeto que tem sido executado por cooperativas lá no estado do Rio Grande do Sul, ela está mensurando o número de esporos que causam a ferrugem asiática sobre as áreas de produção de soja do estado. É o que nós vamos ver e conhecer na reportagem de Viviane Lara. A ferrugem asiática é a doença mais importante da soja no Rio Grande do Sul. E para ter uma informação mais precisa do seu desenvolvimento, a Rede Técnica Cooperativa começou um projeto integrado com 14 cooperativas para monitorar a evolução da doença no estado. Coletores como este foram instalados em 24 cidades aqui no Rio Grande do Sul. E o funcionamento dele é bem simples. Através de várias aberturas, o ar circula dentro desta caixa que possui uma lâmina microscópica com uma fita adesiva. E os esporos da ferrugem que estão suspensos no ar são captados através dessa lâmina. Toda semana, as lâminas são levadas ao laboratório referência para a identificação da presença ou não dos esporos da ferrugem. Então a gente recebe a lâmina aí de todos esses pontos de coleta e a gente faz a contagem então individual de cada lâmina, né, do número de esporos por semana. Combinando esses dados então com os modelos matemáticos, né, que esses modelos matemáticos hoje eles constam de alguns algoritmos, né, que nos auxiliam na predição. Que algoritmos que seriam esses, né? A gente trabalha então aí, né, dentro desse modelo com dados de pluviosidade, temperatura, umidade, de dados ou enfim algo relacionado também ao próprio patógeno, né, que seriam então, por exemplo aí número de esporos por lesão, taxa de infecção, né, do patógeno. Então a gente utiliza esses dados combinados com os dados observados, né, que seriam os dados da coleta de esporo, para estar fazendo a predição da doença, né. A partir da análise dos dados, as informações são repassadas aos técnicos das cooperativas e a cerca de 100 mil produtores, e assim auxiliar em uma tomada de decisão mais assertiva no campo. Esses modelos de predição eles vão auxiliar o produtor a estar enfim, auxiliar no manejo qualitativo da doença, né? Até na escolha, por exemplo, do melhor fungicida, né? E no momento da aplicação. Nos próximos dias, né, estaremos trabalhando aí também com simulações para 15 dias futuros, né? Então a gente vai estar trabalhando aí com uma estimativa para os próximos 15 dias futuros baseado nas condições climáticas. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Viviane Lara. Gente,
Tem um recado muito importante para você que é criador de suínos. Você já deve ter ouvido falar da peste suína africana. Se ainda não ouviu, ela é uma doença altamente contagiosa para suínos e porcos selvagens. Aqui no Brasil, a gente está livre da doença. Mas lá fora, em alguns países, ela está circulando. Por isso, é melhor a gente prevenir para que ela não chegue por aqui. E o que você pode fazer? É muito simples. Nada de visitantes na sua criação de suínos, principalmente se tiver viajado para outros países recentemente. Também mantenha as instalações sempre cercadas e higienizadas. E não alimente os animais com restos de comida. E caso apareça algum sinal nos animais, como fraqueza, emagrecimento, febre, conjuntivite ou lesões na pele, comunique o serviço veterinário oficial mais próximo. Para mais informações, acesse gov.br/agricultura. Vamos cuidar para a doença não chegar aqui no Brasil. Destaco agora a fruticultura aqui no Agricultura BR, e lá no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, está se buscando uma indicação geográfica para a produção de bananas. É o que nos mostra agora o repórter Gustavo D'Angelo. O Vale do Ribeira é o maior polo produtor de bananas do estado de São Paulo. 9 municípios da região são os maiores produtores estaduais, com 492.800 toneladas, aproximadamente 75% do total paulista. Os ganhos ultrapassam 282 milhões de reais nessas cidades. O que os produtores buscam com a indicação geográfica é ressaltar características específicas do local de origem da banana produzida ali. Essa certificação está relacionada a aspectos como solo, vegetação, clima da região, além de seu modo de produção. Com isso, a partir do selo de identificação, são atribuídos reputação, valor e identidade própria. No caso da banana do Vale do Ribeira, o argumento é a tradição e história da cultura na região. Além de agregar valor ao produto, a certificação também é uma garantia de qualidade. De acordo com especialistas, entre uma banana comum e outra com indicação, o consumidor tende a dar preferência à segunda. O projeto técnico envolve 12 etapas. A gestão está sendo feita pelo Instituto Federal de São Paulo, sob encomenda do Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequena Empresa, o SEBRAE, em nome da Abavar. A previsão inicial é apresentar até março de 2024 o pedido ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o órgão responsável pela concessão dos selos de indicação. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. Aí a produção de bananas, principalmente a busca de identificação geográfica no sul de Minas. E agora a gente continua falando de frutas, mas agora de uvas. E a safra de uvas de Pirapora, no interior de Minas Gerais, chegou ao fim. Já foi colhida. E foi colhida com ótimos resultados para os produtores, o que significa que a reforma das parreiras está garantida. Quem fala sobre esse assunto é a repórter Kylie Rodrigues. Os preços de comercialização durante a temporada 2021, finalizada na última semana, foram suficientes para cobrir os gastos de viticultores mineiros, gerando rentabilidade positiva e estimulando a reforma de parreirais antigos para a próxima safra. A concorrência com as uvas sem semente do Vale do São Francisco, Pernambuco e Bahia foi uma dificuldade para as vendas de setembro, mas a oferta de Niagara, variedade produzida em Pirapora, Minas Gerais e Jales, São Paulo, neste período, foi controlada durante toda a safra, proporcionando boas cotações de maneira geral. Na semana final da temporada 2021, a rústica foi vendida à média de R$ 5,05, queda de 19,3% em relação à semana passada. De Campo Grande, Kylie Rodrigues.
E olha, durante o encontro das cooperativas que aconteceu na semana passada em Campinas, com cobertura total pelo Canal do Boi, vários assuntos foram discutidos, entre eles as ações, as atividades no estado de Santa Catarina. É o que você vai ver agora com o repórter Walter Puga Júnior. A cooperativa agroindustrial de Jacinto Machado, lá em Santa Catarina, a Cooperja, tem um projeto de verticalização e de internacionalização que mereceu aqui, vamos dizer assim, um cumprimento, né, dos participantes do Encontro Nacional de Cooperativas Agropecuárias. Foi quase que uma homenagem, um reconhecimento a esse trabalho. Eu tenho aqui comigo Vanir Zanata, que é o presidente da Cooperja, explica esse trabalho de verticalização que começaram com um arroz e agora trabalham até com maracujá. Vamos contar rapidamente essa história? Começou com arroz. Tudo começou com a necessidade de armazenamento do arroz em casca na época, lá nos anos 60, porque o pessoal, as famílias eram todas elas isoladas e colhiam o arroz e vendiam na safra, não tinha como secar, não tinha como armazenar, então eles eram obrigados, e nessa oferta o preço caía, depois o preço subia, então quem ganhava eram os atravessadores. Então organizaram a cooperativa, botaram os silos, fizeram uma indústria, e a partir daí vendiam arroz beneficiado, já em saco de 50 quilos, mas arroz beneficiado para São Paulo, para Rio de Janeiro. E aí, com o tempo, isso foi passando e a necessidade de diversificação da propriedade é porque não tem como botar todos os ovos numa mesma tigela, porque é risco quebrar todos, né? Então a gente pensou e a gente percebeu que os associados nossos que tinham mais de uma atividade na agropecuária, na sua fazenda, na sua propriedade, eles estavam melhor, porque quem tinha banana e arroz, a banana 15 em 15 dias ele tinha dinheiro no bolso, sustentava a família e o arroz era para investimento. Quem tinha arroz e leite também, quem tinha arroz e uma outra milho era diferente. Então a gente procurou fazer a Cooperja, transformar naquilo que eles precisavam, que nós fomos atrás de insumos, fomos atrás do diesel, fomos atrás de crédito e isso fez com que eles acreditassem, confiassem na cooperativa. E aí a diversificação veio nas frutas. Por que isso, né? Porque o fumo era muito forte na nossa região e começou a ser barrado, o público falando mal e tudo mais. E aí eles deixaram do fumo e tinham que fazer alguma coisa. E o maracujá é uma cultura muito boa para pequena propriedade. E a nossa região é tudo pequenas propriedades, tudo familiar. Então eles fazem 1, 2 hectares de maracujá e tem um resultado muito bom. E aí apareceu mais a pitaia, daí apareceu mais a amora, agora apareceu o brócolis, então a gente tem acompanhado o crescimento deles, a investir em alguma coisa que eles gostariam de fazer, diferente daquele normal de sempre, que é o arroz e o milho, porque isso dá um valor agregado muito maior nessas frutas e verdura. E a gente também investiu em orientação técnica. Hoje nós temos 2 agrônomos especialistas especiais ou profissionais especialmente só para lavoura de frutas e verdura. Então tudo isso vem a somar e a cooperativa conseguiu unir isso, coloca isso no mercado consumidor, colocava arroz, o arroz agora vai em pacotinho de quilo, de 5 quilos e as frutas vão in natura e o que a gente quer agora? Aproveitar aquela fruta que não serve para ser in natura, para transformar ela também. Bom, chegaram a montar supermercados e agora uma distribuidora de alimentos lá em Pernambuco, de Santa Catarina para Pernambuco. Isso mesmo. Os nossos supermercados em Santa Catarina, na realidade, a gente fez para aproximar o público urbano do rural, porque na época ali que a gente fez, nos anos 90, sempre falava mal, era o colono, vinha todo sujo, vinha rasgado. Então a gente colocou os supermercados, hoje a gente tem 5 lojas, boas lojas, não grandes, porque as cidades são pequenas, de 10 check-out, 12 check-out, mas são lojas boas, que tem de um tudo lá dentro. E quanto à pergunta lá de Pernambuco, do Arco Verde, é porque, por uma necessidade de tributos, a gente ousou a fazer uma filial lá em Arco Verde, no meio do Nordeste, do sertão do Nordeste, né? E isso fez a gente entender que o nosso cliente lá queria... A logística ficou muito boa, porque eu empacoto lá, eu preparo o arroz aqui, beneficio ele todo em Santa Catarina e mando para lá num bagline dentro de um container. Lá o caminhão pega, leva na indústria, empacota de quilo, de 5 quilos,
E o cliente que compra de nós, é tudo controlado por Jacinto, mas o cliente que compra hoje, amanhã ele pega. Então ele tem o arroz em seguida, ele não precisa fazer estoque. Ele nos deu esse sinal aí, vamos dizer assim, e agora a gente vai querer fazer em todas as regiões um centro de distribuição daquele lá. Fora isso, ainda temos a internacionalização. Parte do produto é exportado? Parte do arroz hoje, todos os anos a gente exporta mais ou menos em 5 a 15, tem anos que vai a 15, tem anos que fica em 5% daquilo que a gente beneficia. A gente beneficia em torno de 5 mil milhões de saco, né, de saco de 50 quilos anualmente, e 5% disso a gente exporta. E temos tentado algumas vezes já aquilo que o Marcelo falou, de abrir uma filial fora do país, mas ainda a coragem não foi suficiente, temos que tomar essa posição. Bom, você acaba de ouvir a experiência do Vanir Zanata, né, que dirige a Coperja, né, Cooperativa Agroindustrial de Jacinto Machado, lá em Santa Catarina, que já está atuando, acredite, lá em Pernambuco, e pensa em abrir uma filial no exterior. Eu agradeço a entrevista do Zanata. Walter Puga Júnior, de Campinas, para o SBA. E com essas informações eu encerro essa edição do Agricultura BR. Eu volto logo mais na terceira edição ao vivo, a partir das 16 horas, aqui pelo canal do Boi. A todos uma excelente tarde, um grande abraço e até mais!